colocou no meu coração a respeito, né, da importância da mãe. Amém? E o tema, né, da mensagem é: a minha alma engrandece ao Senhor. Quem é que falou isso? A minha alma engrandece ao Senhor. Bom, está lá em Lucas, né, capítulo 1, verso 27, 28. Queridos, nesse dia das mães, né, eu gostaria então de falar sobre uma mãe que teve o privilégio de trazer ao mundo o nosso Salvador. Amém? Uma mãe que teve o privilégio de trazer ao mundo aquele que viria a ser, né, o que iria nos salvar. E foi um privilégio para ela, não é verdade? Quem gostaria de ter tido esse privilégio? Bom, a maternidade, sem dúvida, é um privilégio, mas para Maria foi um privilégio doloroso. Veja bem, querido, a jovem Maria de Nazaré teve o privilégio único de ser a mãe do Filho de Deus. Maria foi o único ser humano presente no nascimento de Jesus, não é verdade? Foi o único ser humano presente no nascimento de Jesus que também testemunhou sua morte. Ela testemunhou o seu nascimento, mas ela testemunhou também a sua morte. Ela o viu chegar como seu bebê, não é verdade? Mas também o viu morrer como seu Salvador. Você já pensou sobre isso? Já parou para pensar? Ela o viu como bebê, o seu bebê, o cuidar dele. Mas na morte ela o viu como seu Salvador. Esse aqui morreu por mim. Maria achou que a visita inesperada do anjo Gabriel, né, foi descontente e assustadora. Qualquer pessoa que não iria se assustar se aparecesse um anjo e anunciasse alguma coisa. Foi, né, assustadora, a princípio, né? Mas o que ela ouviu a seguir foi a notícia mais espantosa que ela podia ouvir. O seu filho seria quem? O Messias, o Salvador prometido de Deus, o qual eles, judeus, estavam esperando tanto. Pensa na responsabilidade no momento que ela ouviu que ela estaria, né, iria esperar o Messias no ventre dela. Olha a responsabilidade de uma mãe. Agora, qual foi a resposta de Maria? Porque aqui nós vemos pela resposta por que Deus escolheu Maria. A resposta de Maria foi perfeita. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aqui nós vemos uma característica de uma mãe, uma mulher que seria mãe, evidentemente, tá? Que entendeu a responsabilidade do qual ela estava para, né, exercer, ser mãe do Messias, o nosso Salvador. Lembrando, Jesus como filho, né, filho de Deus, mas Jesus homem. Então Maria é mãe de Jesus homem. Mas ela viu aqui algo importante. Está aqui, Senhor, a tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. Olha como que Maria entendeu aquilo que Deus, né, queria para ela, e o quanto que realmente ela foi a mulher certa que Deus escolheu para algo tão importante que é o nascimento do Salvador. Deus escolhe as pessoas certas, queridos,
que eu quero dizer com isso? Você não está aqui à toa. Deus escolheu você também porque você é a pessoa certa. Amém? Ninguém aqui está à toa aqui. Se você está aqui, é porque Deus escolheu você para algo muito mais importante que você possa imaginar. Assim também foi Maria. Mais adiante, o seu cântico de alegria nos mostra como ela conhecia bem a Deus, pois os seus pensamentos se encheram de palavras, né, do Antigo Testamento. Ela conhecia bem o Antigo Testamento. Quando Maria levou o menino Jesus, né, aos 8 dias de idade, né, que era a lei mosaica, né, que dizia isso, para levar ao templo, né, para ser consagrado a Deus. Aí ela encontrou 2 pessoas devotas. Ela encontrou Simeão e Ana, que reconheceram a criança como o quê? Como o Messias. Então Deus havia também falado ao coração de Simeão e Ana, e louvaram a Deus pela criança. Simeão dirigiu a Maria algumas palavras que ela deve ter recordado muitas vezes, né, nos anos que se seguiram. Qual foi a palavra que Simeão dirigiu-se a Maria para que ela recordasse? Ele disse: uma espada transpassará também a tua própria alma. Ou seja, uma grande parte do seu doloroso privilégio da maternidade, né, seria ver seu filho rejeitado, crucificado pelo povo que ele tinha vindo para salvar. Isso que era doloroso. Por isso ele disse: uma espada traspassará também a tua própria alma. Porque não é fácil, né, queridos? Uma mãe vê o seu filho sendo rejeitado e crucificado. Não é verdade? Pensa, né, na dor, né, que ela deve ter sofrido. É como nós oramos agora mesmo, né, por uma mãe que perdeu o seu filho de uma forma brutal. Não é fácil para uma mãe passar por uma situação dessa, não é verdade? Podemos imaginar que mesmo que ela tivesse sabido tudo o que iria sofrer, como mãe, né, de Jesus, Maria ainda teria oferecido a mesma resposta, ou seja, eis aqui a tua serva, faça-se a tua vontade. Se você pudesse saber daqui, né, alguns anos, o que seria, né, o que você passaria, ou mesmo, se você pudesse voltar atrás, ir lá e enxergar o que você já passou, você ainda assim seria mãe? Você estaria disposta a passar pelo que você já passou? Maria certamente teria dado a mesma resposta, porque ela estava firme na sua convicção. Como Maria, você também está disponível para ser usado por Deus? Essa é a pergunta. Sabe, queridos, nós temos que entender que a obra de Deus, ela não é fácil. As pessoas, elas preferem a facilidade, né? A dificuldade é mais, né? As pessoas querem fugir. Mas as mulheres que viveram na época de Maria, ninguém sabe quem eram, né? Poucas, né? Porque muitas mulheres viveram na época de Maria, não é verdade? Mas quem é que ficou, né, com o legado? Maria e outras mulheres, né? Poucas mulheres naquela época. Sofreram, sim, mas deixaram um legado. Sabe, queridos, isso que é importante, a gente entender qual que é o legado que nós estamos deixando, o que nós estamos deixando neste mundo, porque as pessoas hoje, elas querem apenas as facilidades que se pode oferecer, mas nós precisamos entender que há um caminho melhor, amém? Por mais que haja sofrimento, e sofrimento, né, nós vamos passar sim, mas é necessário passar,
para que nós sejamos moldados, ou moldadas, né, as mães aqui, para que nós venhamos, como Maria foi, como todos nós precisamos, muitas vezes, passar pelo vale da sombra da morte, sim, mas só que vai vir também os pastos verdejantes, amém? Certamente virão, né, situações em que nós vamos vamos colocar da seguinte forma: vai vir situações que nós vamos não querer enfrentar, mas quando nós enfrentamos, Deus está conosco, e quando Deus está conosco, amém? Então nós vamos enfrentar e vamos vencer. Hoje você pode até ter sido bombardeada com alguma situação complicada na tua vida, mas saiba que Deus está contigo, mulher valente, mulher corajosa, e Deus vai te dar força para você continuar, né, nessa batalha, amém? Porque o mais importante não é o durante a batalha, mas é no final da batalha, quando Deus irá, né, erguer você, e você será bem-aventurada, como Maria foi, e como muitas mulheres daquela época também foram, e como muitos homens também naquela época foram, quando nós enfrentamos as nossas lutas, as nossas dificuldades, com coragem, como Maria enfrentou, como aqueles homens também naquela época enfrentaram, nós vamos entender que Deus estará conosco. Então você não tem que temer nada, amém? Porque Deus está nos moldando, mas não deixe que as lutas, as dificuldades venham, né, te abater, porque maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo, amém? Então Deus vai te dar coragem para enfrentar as suas lutas, as suas dificuldades, aquilo que você está passando. Não temas, porque Deus está contigo, amém? Lá em Lucas 1, 27 e 28, então vamos para a palavra, Lucas capítulo 1, verso 27 e 28, diz o seguinte: há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo chegou ao lugar onde ela estava, e ao se aproximar lhe declarou: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Veja bem, queridos, Maria, olha a situação dela. Maria era jovem, pobre e mulher. Todas as características que para o povo daquela época fazia com que ela parecesse inútil para ser usada por Deus. Mulher, pobre e jovem. Todas as características que toda a sociedade daquela época desprezaria. Inútil para ser usado por Deus para qualquer tarefa importante, porque ela era jovem, porque ela era pobre, e ela mulher, que era, né, discriminada naquela época. Mas foi exatamente esta mulher, esta pobre mulher, jovem, é que Deus usou. Deus escolheu, querido, Maria para uma das mais importantes atos de obediência, amém? Que ele já havia exigido de alguém. Já parou para pensar? Deus escolheu uma pessoa que ninguém escolheria, vamos dizer assim, para a sociedade daquela época, mas Deus escolheu. O conceito de Deus, querido, em relação às escolhas, é diferente do conceito das escolhas que a sociedade hoje faz, por exemplo, em relação às pessoas. Deus não escolhe o melhor, o tal, o fulano, que se destacou na sociedade, e sei lá o que, e que agora, né, alcançou um status, né, poderoso, o cara é isso, é aquilo. Deus não escolhe esse tipo de pessoa, querido. Deus escolhe o simples.
Deus escolhe a pessoa que tem um coração aberto para ser usado. Deus não escolhe o orgulhoso. Deus escolhe aquela pessoa que está disposto ou disposta a ser usado por Deus, por Ele, como foi Maria. As escolhas de Deus é diferente, amém? Você se sente escolhido por Deus ou escolhida por Deus? Você pode achar, querido, que a sua habilidade, a sua experiência ou educação faz de você um candidato improvável para o serviço de Deus. Mas só que Ele pode usar você se você confiar nele, amém? Você confia em Deus? É tão importante que nós entendemos que nós precisamos confiar em Deus. Confiar significa o seguinte: olha, é Ele que vai fazer a obra, não é verdade? É Ele que vai fazer, e se Ele vai fazer, então não se preocupar não. Talvez você, mãe, né, que está aqui, acha que não pode fazer mais nada pelo seu filho, ou você, mulher, acha que não será mãe, ou talvez você, mulher, gostaria de ver seu marido aqui, mas a oração de um justo não pode muito ter seus efeitos, amém, querido? Então você ora, mãe, ore, mulher, e você vai ver a glória de Deus se manifestando, amém? É a questão de orar, querido. Vamos orar, queridos. Vamos orar, porque Deus, o nosso Deus não é o Deus do impossível. O nosso Deus não é o Deus que pode todas as coisas. O nosso Deus não pode mudar uma situação, querido. Deus pode mudar, como mudou a vida daquela mulher que estava lá, ainda, né, desposada, né, de José. Ela ainda não havia casado, né, literalmente com José, mas ela estava desposada. Então Deus a visitou naquela situação em que ela jamais imaginaria que seria usada. Então o nosso Deus é o Deus do inesperado, amém? Deus é o Deus do de repente Ele aparece, de repente Ele faz algo extraordinário, de repente Ele vai fazer algo grande na tua vida, de repente Ele vai mudar a tua sorte, de repente Ele vai mudar a situação da tua vida, amém? De repente Ele vai mudar aquilo que está fazendo com que você sofra. Deus pode transformar o sofrimento em alegria, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, amém? Deus pode e vai mudar a tua vida por completo, porque Deus é o Deus do de repente. Vai acontecer quando você não imagina, né? Quando você menos espera, Deus faz a obra dele, sabe, querido? Então esse Deus é o Deus do de repente. Você crê nesse Deus do de repente? Aqui há mães que oraram pelos seus filhos, mulheres que oraram para ter filhos e outras que por seus maridos, e Deus respondeu. Aqui nós vemos que Deus tem respondido e Deus vai responder, e se está demorando, não precisa preocupar não, porque Deus tem o seu tempo, amém? E no tempo de Deus, Deus vai fazer a sua obra. Você crê nisso? A questão, querida, é que se você ainda crê, a questão é se você ainda está confiando em Deus, a questão é se você ainda continua confiando que o Senhor irá responder. Pastor, mas está demorando. Sim, na sua ótica está demorando, mas na ótica de Deus não está, porque Ele faz no momento certo. Quando você estiver preparado, você estiver preparada, Deus vai fazer uma obra grande na tua vida, na tua família, amém, queridos? Você crê nisso, queridos? Olha o que Deus fala no Salmo 113, versos 7, 8 e 9. Ele diz assim: Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, a fim de estabelecê-los como príncipes do seu povo. Oferece uma família a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. O que Deus faz, querido? Levanta do pó o quê? O necessitado, aquele que está precisando de ajuda. Deus levanta, né? Aquele que está no lixo,
né? Aquele que acha que não vale mais nada, Deus levanta essa pessoa, Deus estabelece como príncipe. Ele não só levanta, ele ainda coloca como príncipe. O que significa, querido? Que Deus restaura vidas, amém? Deus muda corações, Deus restaura vidas para a sua glória. Deus pode mudar totalmente a tua circunstância, amém? Você precisa entender que o nosso Deus, o seu Deus, o nosso Deus é um Deus que faz grandes coisas e continua fazendo grandes coisas, mesmo que você olhe para a direita e esquerda e não consiga, né, enxergar o que Deus está para fazer, mas comece a olhar com os olhos da fé, porque Deus é um Deus poderoso, amém? Deus, Ele vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Comece a olhar com os olhos da fé. Lá em Lucas, né, capítulo 1, verso 30 e 31, continua a palavra de Deus dizendo: mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebestes grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Veja bem, queridos, a benevolência de Deus não traz imediatamente sucesso ou fama, tá? Porque muitas pessoas, né, eles querem que Deus já traga alguma coisa, mas não é bem assim. Quando Deus foi benevolente com Maria, sim, mas a princípio o que trouxe? Trouxe foi problema. Sua bênção sobre Maria, a honra de ser mãe do Messias, traria a ela foi muito sofrimento, como nós vimos, né? Suas amigas a ridicularizariam, seu noivo estaria prestes a abandoná-la, não é assim que nós vemos nas Escrituras? Seu filho seria rejeitado e assassinado. Entenda que a benevolência de Deus, ela não vai trazer imediatamente. Mas qual que é a consequência daquilo que foi a benevolência de Deus para com Maria? Trouxe sofrimento? Trouxe. Mas por intermédio do seu filho não viria a única esperança do mundo, queridos? Não foi por causa de Jesus que veio a única. Qual que é a única esperança nesse mundo? Esse mundo que está podre, está cada vez mais caído. Qual que é a única esperança desse mundo? Jesus. Não é tão importante que nós entendamos que Deus deu uma benevolência a Maria, né? Passou por um processo de sofrimento, mas ela foi abençoada. O que eu quero dizer, querido, é que você pode até estar passando por um processo de sofrimento, né? Mas Deus está sendo benevolente com você, para que você entenda que esse sofrimento não é nada comparado daquilo que Deus está reservando para a tua vida. Não é nada comparado daquilo que Deus está reservando para a tua vida. Amém, queridos? Você talvez não enxergue hoje, né, aquilo que Deus está fazendo, mas é muito maior do que você imagina. É por isso que Maria tem sido louvada por incontáveis gerações. Por quê? Porque ela, né, tem sido louvada. Por quê? Porque foi uma mulher usada por Deus, né, para trazer aquele que seria o Filho de Deus. Foi um instrumento de Deus. Então pensa, ela sofreu? Sim. Ela, né, padeceu muitas vezes situações difíceis? Sim. Mas no final das contas, a bênção foi maior do que qualquer sofrimento que ela pudesse ter. Você já parou para pensar sobre isso? Você está passando por uma situação difícil na tua vida, e às vezes você tende a desistir.
Mas Deus está falando no teu coração nessa noite. Não desista, porque eu estou contigo. Amém? É doloroso? É. É amargo? É. É fácil? Não. Foi difícil para Maria? Foi, e muito. A gente é que não imagina a dificuldade que ela passou, que foi muito grande. Uma mulher usada por Deus. Por isso que as mães, né, têm que ser homenageadas, amém? Porque Deus as usa de uma forma poderosa, grande. Porque Deus poderia simplesmente ter, né? Deus é Deus, né? Poderia Jesus ter aparecido, pronto, acabou, sem precisar de maternidade, né? E tudo mais. Não, teve todo aquele processo para mostrar o quanto Deus valoriza as mães, amém? Mas não é por isso que não vai deixar de ter lutas. Você gostaria de ser uma mulher como Maria? Então entenda, ela também passou por lutas, dúvidas, dificuldades, porque a Bíblia diz, né, a respeito do ministério de Jesus, que às vezes a mãe e os irmãos iam lá para saber como é que estava e tudo mais. Era uma dificuldade que ela estava tendo, dúvidas, mas ela continuou firme. Sabe, queridos, a sua submissão, a submissão de Maria foi parte do plano de Deus, amém? Para propiciar nossa salvação, não é verdade? Se a tristeza oprimir você e ofuscar sua esperança, pense em Maria, então. Quando a tristeza vier sobre a sua vida, tá? E tentar ofuscar, apagar a sua esperança, quando vier aquela tristeza, aquela opressão, aquela coisa difícil na tua vida, eu não estou aguentando e tudo mais, nossa, como está difícil e tudo mais, pense em Maria e espere pacientemente em Deus, né? Porque Deus vai terminar o seu trabalho, vai terminar o seu plano para a sua vida, amém? Pense em Maria, comece a pensar, comece a analisar, não, Deus foi com Maria e Deus vai comigo também, Deus vai ser comigo, amém? Porque eu posso até passar por lutas e tribulações, mas meu Deus, Ele será o meu resgatador, como Ele foi o resgatador de Maria, como Ele foi o resgatador de todas as pessoas que creem nele, amém, queridos? Então espere pacientemente, ou seja, não deixe a luta, o sofrimento, as mágoas, as dificuldades do dia a dia te consumir. Não deixe que isso venha a fazer com que você, né, pare, né? Ao contrário, comece a entender que isto é apenas algo para Deus trabalhar no teu coração, para você ser moldado ou moldada, né? Para que Deus não só trabalhe no seu coração, mas você possa se tornar um valente, uma mulher de Deus, um homem de Deus, para que você entenda que nada vai passar desapercebido diante de Deus, nenhum sofrimento. Ele está moldando a tua vida e o plano dele já está traçado para a tua vida. Então deixa Deus terminar o trabalho dele na tua vida, que você vai ver a glória dele manifestada na tua vida também, em nome de Jesus. Você está disposto ou disposta a ver a glória de Deus trabalhando na tua vida? Talvez você está triste por se sentir oprimido, sem esperança. Muitas pessoas estão assim, queridos. Mas quem chamou Maria está te chamando também, tá? O mesmo que chamou Maria está te chamando. Sabe para quê? Para fazer algo de extraordinário para o Senhor. Você está disposto ou disposta a fazer algo extraordinário para o Senhor? Você está disposto, disposta? Sabe, queridos, nós precisamos entender que o algo extraordinário do Senhor está para vir.
Se é que já não veio. Entenda, queridos, que nós precisamos, tá? Que o que o inimigo tenta fazer é semear desânimo no teu coração, para que você pare, para que você, desista dos projetos que Deus tem para a tua vida. Mas entenda que maior é aquele que está contigo, e se Ele chamou Maria, Ele vai chamar você, e Deus vai te abençoar poderosamente, amém? Temos mulheres aqui que creram, ousaram e venceram, amém? E estão vencendo, amém? Pois quem as chamou está capacitando também. Amém, querido? Posso ouvir um amém? Olha o que Deus fala no Salmo 9, 18, Salmo capítulo 9, verso 18. Mas os necessitados jamais serão esquecidos, nem será frustrada a esperança dos pobres e humildes. Amém, queridos? Eu vou repetir, porque você acha que você não ouviu direito. Mas os necessitados, tem necessitados aqui? Jamais você será esquecido, nem será frustrada a esperança sua, nem dos pobres, nem dos humildes. Não vai, porque Deus, Ele garante a sua palavra, amém? E se Ele escreveu, se Ele usou um homem para escrever isso, é porque Ele garante a sua palavra, está lá registrado, está selado. Isso aqui é uma carta, querido, que está dizendo assim, ó: eu estarei contigo, eu não vou deixar você na mão, você jamais será esquecido, amém, querido? Você já se sentiu esquecido uma vez? Às vezes a gente se sente esquecido, né? Nossa, todo mundo esqueceu de mim, eu estou me sentindo abandonado, eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo assim e tudo mais, e Deus está dizendo: eu não esqueci de você, amém, querido? Aleluia! Deus não esqueceu de nenhum de nós, Deus não esqueceu de você, você é o mais do que vencedor, é por isso, porque Deus vai te levantar a cada dia, amém? E não será frustrada a esperança sua não, porque Deus está contigo. Sabe, querido, nós temos que entender que quando nós começamos a olhar para o nosso futuro de forma diferente, quando nós começamos a olhar para o nosso futuro de forma em que nós vemos que Deus já tem a vitória para a nossa vida, então tudo faz diferença. Mas quando a gente não olha para o futuro, ou mesmo quando a gente não vê uma luz no final do túnel, quando a gente não começa a ver nada, nenhuma esperança, nós começamos a desanimar. Mas Deus está falando a sua palavra aqui: confie nele, porque jamais você será esquecido. Confie nele, porque Deus estará contigo. Confie nele, amém, querido? Confie no Senhor, não temas, Deus está contigo. Homem e mulher valente, tem homem e mulher valente nesse lugar aqui ou não? Deus está contigo, não se preocupe, o mesmo Deus que chamou Maria, Deus está te chamando também para uma obra tremenda, uma obra grande, uma obra maior do que você pode imaginar, amém? Faz toda a diferença quando nós começamos a crer, querido, faz toda a diferença, porque a fé, Deus, Ele fica triste quando vê um coração da pessoa e a pessoa está sem fé, quando a pessoa não para de crer, quando a pessoa para de acreditar, quando a pessoa para de confiar em Deus. Mas quando a pessoa começa a ver Deus, quando a pessoa começa a ver que Deus está, com ela, Deus então a anima, Deus começa a trabalhar com ela de tal forma que ela vai sendo abençoada e a esperança dela vai voltando. Sabe por quê? Porque ela confia no Senhor. Faz toda a diferença quando você confia em Deus, querido. Faz toda a diferença quando você começa a depositar sua confiança e dizer: não, se a palavra de Deus fala que Ele jamais me esquecerá, então eu não serei esquecido, eu não serei, e Deus estará comigo, amém? Lucas, verso 1, 46 ao 55,
para a gente estar terminando essa palavra, é um cântico, né, que todos nós conhecemos hoje, um cântico de uma mulher que estava alegre, porque percebeu aquilo que Deus estaria para fazer através dela. Sabe que faz toda a diferença quando a gente se alegra, quando percebe o que Deus está para fazer através das nossas vidas. A alegria, ela contagia. A alegria faz toda a diferença, amém? Quando você se alegra no Senhor, seu Salvador. Olha o que a Bíblia diz: então declarou Maria: engrandece a minha alma ao Senhor, e o meu espírito se regozija em Deus, o meu Salvador, pois contemplou a insignificância da sua serva, mas de hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso realizou maravilhas ao meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele operou poderosos feitos com seu braço, dispersou aqueles cujos sentimentos mais íntimos são soberbos. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias os que se achavam ricos. Ajudou ao seu servo Israel, recordando-se de sua misericórdia infinda, a favor de Abraão e sua descendência, para sempre, assim como prometera aos nossos antepassados. Sabe, queridos, esse cântico é chamado frequentemente, né, de magnificar. O que significa isso? É a primeira palavra da tradução dessa passagem para o latim, tá? O Cântico de Maria tem sido usado frequentemente com base para músicas, né, como coral e hinos e tudo mais. Como Ana, né, a mãe de Samuel, Maria glorificou a Deus com um cântico, louvando pelo que Ele irá fazer pelo mundo, pelo seu intermédio. Então veja bem, queridos, observe que nos dois cânticos, Deus é retratado como o quê? Como protetor dos pobres e oprimidos. E ela percebeu isso. Deus, tanto no cântico de Ana, como o cântico de Maria, Deus é retratado como o protetor dos pobres, dos oprimidos e dos desprezados. Quando Maria disse: desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, deixa eu te perguntar, ela estava sendo orgulhosa? Não, ela não estava sendo orgulhosa. Maria estava reconhecendo e aceitando o presente que Deus lhe deu. Você já reconheceu e agradeceu pelo presente que Deus já te deu? Agradecer, né, pelo presente que Deus nos dá, não é orgulho, é mostrar realmente que nós estamos alegres. O orgulho, sabe o que é? É recusar-se a aceitar os presentes de Deus. Isso é orgulho. Recusar. Deus está te dando, mas você não está recusando. Isso é orgulho. Isso não é humildade. Ou tomar o crédito pelo que Deus fez, aí também, né, está errado. Tem pessoas que tomam crédito pelo que Deus fez. Não, porque Deus fez, né, através do fulano de tal. Espera aí, então quer dizer que o fulano de tal que está tomando o crédito, tá certo? Isso está errado também. O orgulho, querido, é recusar-se a aceitar o presente de Deus, tá?
ou tomar o crédito pelo que Deus fez. A humildade consiste em aceitar os presentes de Deus, amém? E usá-lo para louvar e servir a Deus. Isso é humildade. Não negue, querido, não menospreze ou ignore seus dons. É isso que nós estamos falando aqui. Não ignore e não negue os seus dons. Deus te deu dom? Então agradeça a Deus por eles e use-os para a glória dele, amém? Você tem usado os dons que Deus te deu para a glória dele? Você tem louvado e agradecido a Deus pelas bênçãos derramadas na sua vida? Você tem sido grato? Deus tem feito grandes coisas nessa igreja, amém? E por isso estamos alegres, amém, querido? Então, olha o que Deus diz na sua palavra, no Salmo 95: vinde e cantemos com júbilo ao Senhor, aclamemos a rocha da nossa salvação, apresentemo-lhes diante dele com ações de graça, vamos adorá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o magnífico Rei, acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra, são seus os cumes dos montes, dele é o mar, foi ele quem os criou, e a terra firme que suas mãos formaram. Vinde, adoremos prostrados e nos ajoelhemos perante o Senhor, nosso Criador. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor, amém? As crianças vão apresentar agora as mães, né? Então nós vamos agora louvar ao Senhor também.